Olá pessoal, então a aula de hoje, né, a gente vai ver dois outros tipos, né, de funções inversas, né, tá? São as chamadas funções trigonométricas inversas. Na verdade aqui, né, aí a gente vai definir as funções hiperbólicas, né, tá? Cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólico. E vai ter as funções hiperbólicas inversas também, né, tá? E, assim, né, isso é importante por si só, né, mas aqui vai permitir a gente, assim, em última instância, né? Uma das coisas que vai ser bem útil permite a gente calcular outros tipos de integrais, né? Tá? Que não estão acessíveis pra gente por enquanto, né? Tá? Então, assim, né? Daqui pra frente, né? Desde ali as funções exponenciais e logarítmicas, né? A gente está aumentando nosso arsenal, né, de fórmulas para integrais, né, tá? Também para fórmulas para derivadas, mas assim, para integrais vamos calcular certos tipos de integral, né? Ok? Então, começando aqui, ó. Então, da mesma forma que a gente fez lá com exponencial, logaritmo, né? Tá? E funções inversas em geral, né? A gente pode definir as funções trigonométricas inversas, né? Tá? Só que vamos começar aqui com o exemplo do seno, né? O problema é que o seno ele não é um a um, né? Ele não é uma função bijetora, né? Porque você passa uma reta aqui, ó, né? Aquele teste, né, da reta horizontal, cruza mais que uma vez, né? Tá? Na verdade, cruza infinitos pontos aqui, né? Se você tiver aqui, né? Tá? Aí a ideia, assim, né, para ela que ela vire bijetora é restringir o domínio, né? Tá? Então a gente restringe o domínio, né, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aí sim, né? Tá? Então nesse intervalo, né, ela, né, é uma reta que ela passa, corta só uma vez, né? Tá? É claro, né, que faz sentido você perguntar, né, qual, porque assim, né, o seno menos um, né, o arco seno, né, tá? É o que, né? Qual ângulo cujo valor de seno dá isso aqui, né? Tá? Aí isso aí tem uma resposta, né, para cada um, né? Só que assim, se você pegar, por exemplo, né, se a gente pegasse de π sobre 2 a 3π sobre 2, também ia funcionar, né? Tá? Ia ser assim, né? Tá? Ia ser mapeado na mesma função, né? Tá? Porque só que assim ia ser essa aqui desse lado, né? Tá? Então dá pra, né, fazer meio que por partes ela, né? Só que, assim, né, o que a gente entende por seno, né? O arco seno aqui vai ser, né, devido a essa restrição, né? Tá? Então é uma convenção que a gente tem, né? Tá? Então aqui, ó, ok, né? Então a gente restringiu aqui, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2. E aí a inversa, né, tá? Que a gente chama aqui, né? Em inglês é sim, né? Tá? Acho que vocês já se acostumaram, né? Tá? O seno, né? Tá? Mas aí vocês podem escrever em inglês ou em português, né? Dá pra entender, né? Tá? Mas é seno aqui, né? E aí é seno menos um, ou, né? É comum também escrever arco seno, né? Arc seno, né? Tá? Assim, eu sou mais acostumado com isso aqui, né? Tá? Mas às vezes tem gente que confunde isso aqui com a função a menos um, assim, né? Esse valor a menos um, né? Que é um sobre, né? Esse valor aqui, né? Tá? Então pode usar como quiser, né? Tá? Só assim, faz consistente e correto, né? Tá? Então a inversa que define não a inversa, né? Que essa equivalência aqui, né? F é menos um de y igual a x, né? Tá? Sei somente C, né? F de x igual a y, né? Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que dizer isso aqui, né? Tá? Então você só está invertendo, né? A função aqui, né? E aí, né? Então o seno menos um, né? De y, essa função, né? C igual a um valor x é equivalente ao seno de x ser igual a y, né? Tá? No fundo é isso que define aqui, né? A função inversa do seno, né? Se o seno de x é y, né? Então o x, né? Você está perguntando qual ângulo aqui, né? Y
entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tal que, né, seu... desculpa, qual é o ângulo x, né? Qual é o ângulo x? Não, qual é o ângulo y, né? Tal que que o seno de x, né, me dá esse valor, né? Eu nunca lembro como perguntar dessa forma, né? Mas assim, matematicamente é isso aqui, né? Tá? Você está sempre se perguntando, né, qual que é o ângulo que dá aquele valor de seno, né? Tá? Então é meio nesse sentido, né? Okay? Então é o x, na verdade, né? Então o x é seno menos 1 de y, né? Então você está se perguntando qual que é o, né? Qual que é o valor, qual que é o ângulo x, né? Tal que o seno dele, né? Me dá y, né? Tá? O seno dele vale y, né? Tá? Ok. E aí, equivalentemente, né? Uma outra forma de dizer a mesma coisa é que seno menos 1, né? Tá? De seno de x dá o próprio x, né? Tá? Com x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? A restrição que a gente fez, né? Tá? Ou ainda, né? Que o seno de seno menos 1, né? De x é x também, né? Tá? Só que aí o x, né? Nesse caso vai estar entre menos 1 e 1, né? Tá? Por quê? Porque aqui, né? O y, né? Tá? Se o seno de x é y, né? Tá? Então o y está entre menos 1, entre 1 e menos 1 aqui, né? Tá? Nos máximos valores, né? Tá? Então, seno menos 1, né? Tá? O seno menos 1 vai estar, né? Indo, né? O domínio dele, né? De menos 1 a 1, né? Tá? Ok? Então, né? A gente vê que o domínio aqui do seno menos 1, né? É isso aqui. E esse gráfico, ele, assim, né? Lembra que a inversa, ela é a reflexão, né? Com relação à reta x, né? Tá? Então, é fácil ver que é isso aqui, né? Tá? Mas com as fórmulas que a gente vai ver também, né? Por exemplo, né? Vai ter a derivada já aqui, né? Dá para provar, né? Que isso aqui é dessa forma, né? Que isso aqui o zero vai ser um ponto de flexão, né? Essa função vai ser crescente aqui. Aí com cavidade para cima aqui, com cavidade para baixo, né? Tá? Com o segundo derivado, dá para ver. Então não é também difícil, né? Tá? Conseguir esse gráfico aí, né? Tá? Então, ó, como é que o que importa aqui pra gente, né? É claro que, né, tem várias coisas aí, né, que estão por aí, né, estão por trás, né? Mas o que importa pra gente é o seguinte, né, que achar as fórmulas, né, de derivação e integração, né? Então, se o y é seno a menos 1 de x, né, a gente tem que o seno de y é x, né? Tá? E aí a gente vai derivar essa expressão aqui, né, dos dois lados com relação a x, né, fazer a derivação implícita, né? Tá? Ou que é a mesma coisa que aquela fórmula lá né, da derivada da inversa, né? Tá? Então assim, né, mesma ideia sempre, né? Tá? Então para exponencial logaritmo a gente fez isso, né? Tá? E para agora funções trigonométricas inversas vai fazer isso, né? Para funções hiperbólicas inversas também a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, mesmo raciocínio. Então, o que acontece, né? Derivei dos dois lados, então isso aqui é d dx, né? Desse seno de y, que é uma função de x, né? Tá? Então, é uma função composta aqui, né? Tá? Seno de y composto com y de x, né? Tá? E aí, d dx de x é 1, né? Tá? Então, d dx, né? Do seno, e assim, né? Esse d dx do seno de y, o que, né? d dy dy dx, né? Tá? Então, dy do seno de y, dy dx. E aí, dy do seno de y, né? É cosseno de y, né? Tá? E aí, isso aqui é o que a gente quer descobrir, né? Tá? Porque o y é seno menos 1 de x. E isso é 1, né? Porque ddx de x, né? É 1, ok? E aí, ó, como cosseno de y é... e aí a gente precisa né? A gente quer uma expressão em x, né? Tá? Então a gente quer dy dx aqui, né? Tá?
Então a gente tem que voltar, né? Tá? Essa variável está sendo a y, né? Tem que voltar para x, né? Como, né? Que volta, né? Tá? O y é seno menos um de x, né? Tá? Só que aí ia ficar uma coisa meio esquisita, né? Cosseno de seno menos um de x, né? Não ia estar errado, mas ia estar meio estranho, assim, né? Tá? Então, ó, só que assim, né? Como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é um, né? Tá? Então, cosseno de y é um menos seno de y ao quadrado, né? Tá? Raiz, assim, né? Tá? É, Então, né, o que que acontece, né? E isso aqui é o quê, né? O que que é o seno de y, né? Ele é x aqui, né? Tá? Então, voltando, né? A variável x, né? Então, a gente fica com raiz de um menos x ao quadrado, ok? Então, d de x, né? De seno a menos um de x é um sobre raiz de um menos x ao quadrado, né? Tá? Onde o x aqui, ele tá, essa fórmula vale para o x entre menos um e um, né? Tá? Até porque, né? Se o módulo fosse maior que um, né? Do x, isso aqui não está definido nos reais, né? Tá? Então é isso aqui, ó. E aí a gente vê, né, a importância aqui, né? Porque a gente conseguia fazer lá por integração, por substituição, né? Tá? Conseguia fazer uma coisa x sobre raiz de um menos x ao quadrado, por exemplo, né? Porque o x dx, né, tá, ele ia vir assim, né, da regra de substituição, né, tá? Ia ser o du e aqui fica raiz de u aqui, por exemplo, né, tá? É, mas aqui é uma coisa mais forte, né, tá? Então a gente vai integrar dos dois lados, ó, né, tá? Então a integral disso aqui, ó, de 1 sobre raiz de um menos x ao quadrado, né, tá? Que a gente até o momento não sabia fazer, né, tá? De menos 1 a 1 aqui, né, mas vai ser seno menos um de x, né? Tá? Então, o arco seno aqui. Tá? Então, né, novas fórmulas aí. Ok? E aí agora é só seguir, né, a mesma receita aqui, né, para as outras funções trigonométricas. Então, para f de x, né, igual a cosseno de x, a gente restringe o domínio, né, tá? De x entre 0 e π, né, tá? Por quê, né? Porque daí o cosseno, né, fica entre menos um e um aqui, né? Tá? Uma convenção, né? Tá? Então, cosseno menos um, né, de y vai ser x, é a mesma coisa que cosseno de x igual a y, né? Entre 0 e π aqui, tá? Equivalentemente, né, cosseno menos um, né, do cosseno de x, então o arco cosseno aqui, né, tá? Do cosseno de x, né, tá? É o próprio x, né? X entre 0 e π. E o que acontece, né? Aqui também o cosseno menos um vai estar entre menos um e um, né? Tá? Então o cosseno, né, de cosseno menos um de x vai ser x aqui, né? Tá? E aí a gente, né, infere o domínio aqui, né? Tá? Então aqui a função cosseno de x, né, de 0 a π, e a inversa dela, então a reflexão com relação a x aqui, né, é essa aqui, né? Então a função no domínio aqui menos um a um, né, tá? E ela vai de 0 a π aqui, né? Tá? Que é o domínio do cosseno de x que a gente restringiu, né? Tá? E aí é fácil ver, né? Tá? Usando esse mesmo raciocínio aqui, né? Tá? Porque o que vai acontecer, né? A derivada aqui vai ser cosseno, né? Na verdade, aí vai ter dy dx e 1 aqui, né? Então vai ser menos seno, né? Tá? A derivada do cosseno, então vai ser menos seno, né? Tá? A única diferença vai ser que vai estar com o sinal negativo aqui, né? Tá? Então a derivada, né, de dx de cosseno menos 1 de x vai ser menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Menos 1 até 1. Então a derivada do arco cosseno é isso aqui, né? Tá vendo que não está dando uma função trigonométrica. Assim, né? Você poderia colocar como isso aqui expressar, né? Que nem eu falei antes lá, como seria o quê, né? Menos seno de cosseno menos 1, né? Tá?
Só que assim, né, voltar para variável x é muito melhor, né, e vai permitir a gente calcular, né, outras coisas, né, tá? Assim, não vai ter muita diferença, né, nesse caso, né, no arco seno e arco cosseno, né, tá? Porque tem só uma constante aqui multiplicando que faz uma, né, que muda, né, tá? Mas outras funções trigonométricas inversas aí já tem novidades, né, tá? Mas aqui isso aqui já é, né, uma novidade, né, tá? Então, opa, isso aqui já é uma novidade, isso aqui também, né, tá? E aí, assim, né, a outra função importante aqui, que é a tangente de x, né, a gente restringe o domínio dela. Lembra que, assim, né, entre menos π sobre 2 até π sobre 2, né, ela é contínua ali, né, tá? Então faz sentido, né, tá? Porque tem uma descontinuidade depois, né, ela se repete assim, né. Então, restringindo aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né, então fazendo aquela coisa, né, a tangente menos 1 de y igual a x é equivalente a tangente de x igual a y, né, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E aí, né, a tangente é menos 1, né, tá, da tangente x, ou o arco tangente da tangente, né, é o próprio x, né, tá, com x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né, tá. Porque o argumento aqui, né, tá, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E aí a tangente do arco tangente de x, né, é igual a x, só que aí, né, o arco tangente, ele tá de menos infinito a infinito, né, tá. Até porque, né, a reflexão lá daquela tangente, né, tá, da função tangente, né, com relação à reta x, né, ela é isso aqui, né, tá. Então, o domínio, né, todos os reais, né, tá, para o arco tangente, né, tá, e é bem útil isso aí, né, tá. A função aí definindo todos os reais, ela é limitada, né, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né, tá. Então essas aqui são assíntotas também, né, tá. Então dá para mostrar, né, que o limite, né, quando o arco tangente tende a infinito, né, é π sobre 2 e quando tende a menos infinito é menos π sobre 2, né, tá? Como mostrar isso aí? Bom, aí dá para mostrar essas relações ou dessa aqui, né, tá? Deixa eu ver um jeito. Bom, a tangente de x, né, quando x tende a π sobre 2, né, tá? Então talvez saia disso aqui, ó. Quando x tende a π sobre 2, né, tá? O limite de x tendendo a π sobre 2 da tangente de x, né, é infinito, né, tá? Porque ela tá assim, né, tá? Então isso vai implicar, né, que peraí agora. Daí tem que parar e pensar assim, né? Mas isso aí vai ser equivalente, né? Aqui ou o limite aqui dentro, né? Seria, né? Limite x tendendo a π sobre 2, né? Tá? Infinito, né? Tá? Ou será que é aqui que eu tenho que fazer? Então, o limite, né? Quando x tende... Ou talvez nessa relação. Limite, né? Do y tendendo a infinito, né? Ou do x tendendo a infinito, né? Tá? Daí não dá muito certo, né? Ó, o limite disso aqui, né? Quando x tende a π sobre 2 é infinito, né? Tá? Então, o limite do y... E aí o y vai estar tendendo a infinito, né? Quando x está tendendo a π sobre 2, né? Tá? Então, o limite, né, do y tendendo a infinito, né? É igual a π sobre 2, né? Tá? Porque daí é o limite quando x está... então é dessa relação aqui, né? Tá? E a mesma coisa aqui para, né, menos infinito, né? Tende a menos π sobre 2. Então tem duas assíntotas horizontais aqui, né? Ok? E aí, assim, né? A gente tem essa forma também bem importante, né? Tá?
porque a gente conseguia, né, que daí vai, né, integrar aqui dos dois lados, né, usa o teorema fundamental do cálculo, e a integral de 1/1 mais x ao quadrado vai ser a arctangente, né, de x, né, ou tangente a menos 1 aqui de x, né, tá? E antes a gente sabia fazer, né, com regra de substituição, integral de x sobre 1 mais x ao quadrado, né, por exemplo, né? Que daí o x dx era du, né, tá? E isso aqui é u, né, tá? E aí dá ln, né, de alguma coisa, né, tá? Da ln, acho, do módulo disso aqui, né, tá? Mas agora, né, para tangente, e agora a gente não precisa restringir, né, porque para tangente a menos 1 aqui, né, que ela é, né, definida na reta toda, né, tá? Agora a gente tem, né, essa integral aqui sem precisar de substituição, né, tá? Ok? Então, né, ó, do teorema fundamental do cálculo, então a gente obtém essas fórmulas de integração aqui, ó, né? Então, a integral de 1 sobre 1 menos x ao quadrado dx, né? É o arco seno de x mais uma constante, né? E a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é igual ao arco tangente, né? De x mais uma constante, né? Tá? Aqui teria da menos, você pode colocar aqui, né? Isso aqui é menos cosseno a menos 1, né? De x também, né? Tá? Porque integral de menos, né? Era cosseno a menos 1. Mas assim, dá na mesma, né? Tá? Acho que eu esqueci aqui um exemplinho, né? Tá? Mas assim, né? Vamos. Deixa eu ver se já acabou isso aqui já, né? Tá? Eu achei que ia demorar mais, né? Tá? Então provavelmente estou esquecendo alguma coisa aqui, né? Tá? Talvez eu devesse ter. Bom, eu achei que ia demorar mais, né? Falando isso aqui. Tá? Mas então, assim, né? A gente tem essas duas fórmulas bem importantes, né? Vamos fazer um. Vamos primeiro fazer 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 uma coisa para se acostumar aqui, né? Tá? Então, acho que eu vou pegar direto dos exemplos do Stewart e tentar explicar para vocês, né? Tá? Acabei esquecendo aqui de colocar, né? Exemplos. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Se f de x é seno a menos 1, né? De x ao quadrado menos 1. Aí ele pede para achar o domínio, né? De f, da f', né? E para achar f' e depois o domínio, né? Da f'. Então, f de x, ó, é seno a menos 1 de x ao quadrado menos 1. E aí, né, todos esses raciocínios vão ser importantes logo para a substituição trigonométrica, né? Tá? Então, algumas fórmulas dá para obter via substituição trigonométrica, né? Mas a aula de hoje tem mais coisa mais geral, né? Tá? Então, d dx aqui, ó, né? De seno menos 1, né? É 1 menos x ao quadrado ou é x ao quadrado menos 1, né? Não lembro. X ao quadrado menos 1. Okay? Então aqui, composição de funções é aplicar a regra da cadeia, né? Tá? Então, e vamos, né, colocar aqui do lado, né, ddx, né? De seno menos 1 de x é o que, né? É 1, né? Sobre x ao quadrado menos 1 raiz, né? Tá? É 1 menos x ao quadrado, né? Então, menos x ao quadrado. Né? Tá? Então, né, a ddx, né, vai ser isso aqui, aplicado ao argumento, né? Então vai ser 1 sobre raiz de 1 menos seno menos 1, né?
x ao quadrado menos 1, né? Tá? Elevado ao quadrado, né? Aí, por isso tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando tem seno, porque isso aqui não vai ser seno a menos 2, né? Tá? Não é bem nesse sentido aí, né? Tá? Aí vezes, né? Tá? A derivada de x ao quadrado menos 1, que é 2x, né? Tá? Então, aí por isso que às vezes é melhor escrever arco, seno, né? Tá? Para não confundir, né? Deixa eu só ver se eu não tô fazendo nenhuma besteira. Acho que não, né? Não. E é isso aí, vai ser o quê, né? 2x, né? Tá? Sobre 1 menos seno menos 1, né? X ao quadrado menos 1, tá? Isso aqui ao quadrado, né? Tá? Raiz. Né? Tá? Aí ele tinha pedido antes, na verdade, então essa é a derivada, né? Tá? Então essa é a filhinha, né? Tá? É filhinha de x, né? Ele tinha pedido antes o domínio, né? Tá? Porque essa função é diferente aqui, né? F de x, né? É seno menos 1, né? X ao quadrado menos 1, tá? Aí assim, né? A seno menos 1, ela tá, né? De menos 1 a 1, né? Tá? E isso aqui é seno menos 1, né? X menos 1 vezes x mais 1, né? Tá? Então, os zeros, né, dessa função aqui são mais ou menos 1 também, mas isso aí não vai importar, né? Tá? O que acontece é o seguinte, né? X ao quadrado menos 1, né? Vai estar entre, né? Menos 1 e 1, né? Tá? Menos 1 e 1, né? Tá? Então, o domínio, né, da f vai ser o quê, né? Aí somando 1, né, nas três desigualdades aí, os três lados, né? Então vai dar 0 maior ou igual a x ao quadrado, que é menor ou igual a 2, né? Tá? E aí x, né? Tá? Tirando a raiz, né? Então x está entre... só que aqui... Peraí. Se x ao quadrado é menor que 2, né? Então o modo de x, né? Tá? Tirando a raiz aqui, é menor ou igual a 2, né? Tá? Ou raiz de 2 aqui, né? Tá? Quer ver por quê? Ó? Se o que quer dizer isso aqui, né? X ao quadrado é maior que zero, já é automático, assim, né? Mas o x entre zero, né? Aí aqui é menos 1, né? E 1, né? Tá? E aí o x ao quadrado, né? Tá entre 0 e 2. 0 e aqui 2, né? Tá? Ah, não, o x ao quadrado é a função, né? Tá? Então tá entre 0 e 2, né? Tá? Então é o valor da função. Então é aqui, né? Tá? Tá entre 0 e 2 significa o quê, né? Que o valor x, né? Tá entre... Então aqui é menos 1, né? E aqui é menos 2, né? Tá? Então o valor de x está entre... menos 2 e 2, né? Isso, né? Tá? Então, porque daí você tem, né? Basicamente isso. Raiz de 2, desculpa, né? Tá? Entre mais raiz de 2 e menos raiz de 2, né? Tá? Então, o domínio da f, né? Domínio de f, né? Tá? É igual a... Pode escrever assim, ó, por exemplo, x pertencente aos reais, né? Tal que o modo de x, né?
é menor ou igual a raiz de 2, né? Tá? Ou x entre menos raiz de 2 e raiz de 2, ok? Agora vamos ver o domínio da f', né? Então a f' de x deu o quê, né? 2x, né? Sobre raiz de 1 menos seno, arco seno aqui, né? X ao quadrado menos 1, né? Tá? Ao quadrado. Aí aqui, né, o que está dentro da raiz, assim, né, essa função a gente já sabe o domínio, né, tá? Só que a gente vai ter uma restrição maior por causa da raiz, né, tá? Então, 1 menos seno é menos 1, né, x ao quadrado menos 1, né, tem que ser o quê, né? Maior ou igual a zero, né, tá? Ah, isso aqui é o quadrado, hein? Tá? Então, 1 menos, vamos seguir de A, né, tá? 1 menos A mais A, né? Tem que ser maior ou igual a zero, né? Tá? Ou fazer o que fez ali, né? Tá? Então o módulo tem que ser, né? Tem que ser menor ou igual a 1, né? Tá? Deixa eu só pensar. Bom. Aqui. Deixa eu ver aqui. 1 menos. Então, ó. Menos A e A, né? Tá? Então, menos A mais A, né? Tem que ser menor ou igual a 1. Oh, desculpa, então menos 1 aqui, né? E 1, né? Tá? Então, 1 menos A, né? Então, se o A estiver aqui, né? 1 menos A, ele não, tô pensando besteira aqui. É o mesmo caso ali, né? Tá, então, seno. Então, seno menos 1, né? X ao quadrado menos 1 vai ter que ser menor ou igual a 1, né? Tá? Então, o seno menos 1 ele está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? O valor dele, né? Tá? Aqui a gente pode inverter, né? Essa relação. Porque isso aqui está entre menos π sobre 2. Né? Bom, isso aqui não necessariamente é maior ou igual a zero, né? Tá? Agora, né, o que isso restringe o x, né? Tá? O x ao quadrado menos 1, né? Tá? Que vai me dar, né? A gente já viu, né? Que isso aqui vem do domínio da f, né? Tá? Então, no mínimo, né, o modo de x é menor ou igual a raiz de 2, né? Tá? Agora, bom, se fosse igual, né? Tá? Então, seno menos 1, ó, x ao quadrado menos 1 igual a 1, né? Então, x ao quadrado menos 1 vai ser seno de 1, né? Tá? Então, os extremos ali, só que daí dá dois números, né? Então é mais complicado aqui, né? Não, mas eu acho que, assim, né? Pensando em termos do gráfico, né? Talvez dê pra. Então, cena. Vamos pensar. Peraí, agora eu preciso lembrar como foi esse gráfico. Então, cena menos 1, se fosse só de x, é um troço assim, né? Um troço assim, né? Tá?
É um pouco mais curvado aqui, mas basicamente isso aí, né? Então, de -1 até 1, né? Oh, peraí, de menos π sobre 2, né? Até menos π sobre 2. Né? Então, aí para ser menor ou igual a 1, né? Tá? Aqui está 0, né? Tá? Para ser menor ou igual a 1, né? Tá? Esse é o eixo y aqui, né? Eixo x, né? Tá, então aqui é 1 menos 1, né? Tá? Então para ser menor ou igual a... aqui é π sobre 2, né? Tá? E aí digamos que 1 esteja aqui, né? Tá? No eixo y, né? Tá? Então para ser menor, pode vir até aqui, né? Até o... Então, né, o argumento, né? Tá? X ao quadrado menos 1, né? Não, isso aqui é o y, né? Tá? Então o argumento é o x, né? Que corresponde aqui, né? Tá? Então em 1, né? Esse gráfico não está tão bom aqui. Deixa eu tentar fazer de novo. Que aqui curva, né? Tá? Aqui ficou muito próximo, né? Então deixa eu tirar esse 1 aqui. Então 1 vai estar aqui, ó, assim, né? Então, ainda assim não está tão bom, né? Então o seno, né? O seno de 1 aqui, né? Vai estar aqui. Então assim, né? A função vai desse ponto aqui, né? Que seria seno de 1, né? Tá? Né? Porque daí seno menos 1 de seno de 1, né? Dá 1 aqui, né? Tá? Então a função vem daqui de seno de 1 até o menos 1, né? Tá? Então x, o argumento vai estar entre, né? O x ao quadrado menos 1 vai estar entre seno de 1, né? Tá? Vai ter que ser maior ou igual a menos 1. Ok? Então agora, novamente, né? Somando 1, né? Tá? Dos dois lados aqui, então fica 0, né? X ao quadrado, 1 mais seno de 1, né? Tá? Então... E aí o x ao quadrado já é maior que 0, né? Então, mesma coisa lá, né? O modo de x, né? Tá? Ou assim, né? Tá? Vai estar entre raiz, né? Tá? De 1 mais seno de 1, né? Tá? Então esse é o domínio da f', né? Tá? Vou conferir se é verdade, assim, tô meio desconfiado aqui. Não deu isso aí não. A primeira eu acertei, né? Tá? Ixi. Peraí, o que eu fiz errado aqui? Não. Ué. Será que ele errou aqui? Peraí. Eu deixei isso no menos 1. Não, eu apliquei errado, sim. Apesar que eu cheguei na mesma coisa, né? Tá. Peraí, deixa eu pensar essa forma de novo aqui. D de x de seno menos 1 de x é 1 sobre raiz de 1 menos x. Então, na verdade, aqui é do argumento, né? Tá? Então, é mais simples que isso aqui, né? Tá? Que eu fiz. Então, vamos fazer de novo. O d de x seno menos 1 de x, né? Tá? A fórmula é 1 sobre raiz de 1
menos x ao quadrado, né? Tá? Então, ó, o que vai ser d dx, né? Tá? De seno menos 1, né? De x ao quadrado menos 1. Né? Tá? É aqui menos 1, né? Menor x, menor ou igual a 1. Então, acho que foi meio acidental com a certeza, né? Tá? Domínio da f, né? Tá? Não, o domínio da f tá certo porque é isso aqui, né? Tá? O domínio disso aqui, né? Então, tava correto, né? Tá? Vamos chamar o, né? U, né? É igual a x ao quadrado menos 1, né? Tá? Então, ó, d dx, né? De seno a menos 1 de U, né? Vai ser o que, né? Vai ser ddu, né? Tá? De seno a menos 1 de U, né? Vezes du dx, né? Tá? E aí, ó, ddu, né? De seno a menos 1 de U é por essa forma aqui, ó. 1 sobre raiz de 1 menos U ao quadrado aqui, né? Vezes du dx, né? Tá? E aí, voltando, né, para o x, né? Então, isso aí é 1 sobre raiz de 1 menos... Aí o u é simplesmente isso aqui, né? X ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? Tá? Raiz. Vezes du dx, que é 2x, né? Tá? E aí o RAD ele aumentou, né, essa fórmula aí, né? Então, acho que ele simplificou aqui. Então fica 2x, né? E aí ele abriu esse quadrado aqui, né? Então fica 1 menos x à quarta, né? Menos 2x ao quadrado mais 1, né? Tá? Na verdade é menos aqui, é menos 1 ali. Menos 1. Tá? Dentro da raiz, né? Então isso aí é 2x, né? Dois x ao quadrado menos x à quarta, né? Raiz. Bom, como x está entre menos 1 e 1, né? Aí a gente pode fazer isso aqui, ó. 2x, né? Tá? Sobre x ao quadrado, né? 2 menos x ao quadrado. Eu acho que o Stewart não fez isso mesmo, né? Isso aqui é 2x, né? Aí esse x ao quadrado, né? A raiz dele é módulo de x, né? Tá? Raiz de x ao quadrado é módulo de x, né? E aí fica a raiz aqui de 2 menos x ao quadrado, né? Tá? Aí o módulo de x, ele é ok, né? Tá? Mas aí a gente vai ver a função como um todo. Então isso aí é o que, né? Isso é a f', né? Tá? De x. Então em x igual a zero dá problema, né? Tá? E 2 menos x ao quadrado, né? Tá? 2 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, né? Tá? Que implica que x ao quadrado tem que ser menor ou igual a 2, né? X, né? O módulo de x tem que ser menor ou igual a 2, raiz de 2, né? Tá? Ou seja, o x está entre raiz de 2 e menos raiz de 2, né? Tá? É a mesma coisa. Né? Menos raiz de 2, menor ou igual a x, menor ou igual a raiz de 2, né? Tá? Agora o módulo de x, tudo bem, né? Agora o x não pode ser, né? Tá? É raiz de 2 ou menos raiz de 2, né? Tá? Então tem que excluir esses pontos e não pode ser zero também. Né? Tá? Então é o seguinte, né? Raiz de 2 menos raiz de 2 e zero aqui. Né? Então tem que tirar o zero, tem que tirar o raiz de 2, tem que tirar o menos raiz de 2, né? Tá? Então, né, o domínio, né?
f' é igual, né? X pertence a reais, tá aqui, né? Pode fazer isso aqui, né? Menos raiz de 2 até 0, união com 0 até raiz de 2. Isso. Agora só tem que pensar uma coisa aqui, né? Porque o domínio da cena da F, né? O domínio da F era... Ah, não, tudo bem, é de raiz de 2 até raiz de 2, né? Tá? Então, vamos ver se eu acertei aqui, né? Isso, né? Tá, tem que excluir aqui, né? Então, esses dois intervalos, daí uma coisa, né, também, vamos fazer agora, umas coisas que são assim, né, padrão, né, tá? Essas fórmulas aí, né? Tá? Assim, né, a tangente, né, tangente você consegue obter, né, e a tangente é menos 1 também, né, tá? Mas se você sabe, né, o ângulo, né, tá? Você tem ali, né, então como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, né, tá? Então do seno e do cosseno você consegue, né, do seno você consegue obter o cosseno, né, e do cosseno você consegue obter o seno, né, tá? E aí você consegue obter a tangente, né, tá? Então vamos ver aqui, ó. Ele quer que a gente obtenha, né? Tá? Esse aqui é meio, né, bobo, né? Tá? Então, qual que é o ângulo cujo seno é meio, né? Tá? É π sobre 6, né? Tá? Então, o arco seno, né, de meio é π sobre 6, né? Tá? Agora, tangente do arco seno de 1/3, né? Tá? Tangente do arco seno de 1/3. Tá? Tangente... Essa é a pergunta, né? Do seno menos 1 de 1/3. Então, ó, se seno menos 1, né? De x é igual a y, né? Tá? Isso implica que x é seno de y, né? Tá? E vice-versa, né? Deixa eu ver se isso vai importar, né? Então, aqui, ó, tangente, né? Tangente de y é o que, né? É o seno de y, né? Sobre o cosseno de y, né? Tá? E aí a gente já tem aqui, né, o que seria, né, o seno de y aqui, né? Tá? Então, o seno a menos 1 de 1/3, né? Ser igual a y, né? Tá? É a mesma coisa, né, que o seno de y, né? Ser igual a 1/3, né? Tá? Esse é o valor do seno de y. Então, assim, nem precisa saber o ângulo, né? Tá? Nem precisa resolver assim, né? Tá? E aí, ó, o cosseno de y vai sair do quê, né? Como seno ao quadrado de y, né? Mais cosseno ao quadrado de y. Essa identidade aqui, basiquinha, trigonométrica, é o quê, né? É 1, né? Então isso implica, né, que o seno cosseno ao quadrado de y, né, é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. Né? Então aqui é importante frisar que o x, né, está entre π sobre 2, né, menos π sobre 2, né, pelo visto. Tá? E para o cosseno, né, tá? Pro cosseno, bom, a gente não está trabalhando com cosseno menos 1, né, tá? Então, só que o seno aqui, né, está entre... O seno menos 1 está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? E o seno está entre 1 e menos 1, né? Tá? Então, ó, isso implica cosseno ao quadrado de y
né? Ele é um menos um terço, um menos um nono, né? Tá? Então é 8 nonos aqui. Então isso implica que o cosseno de y, né, vai ser raiz de 8, que é 2 raiz de 2, né? Tá? Sobre 3 aqui. Aqui tem potencialmente uma ambiguidade aqui, né? Tá? Porque poderia ser mais ou menos, né? Aqui que não poderia ser menos, né? Vamos ver, né? Tá? Vou levar os dois sinais, né? Mais ou menos aqui. Então, ó. Então descobrimos, né? A raiz, né? Ah, não, tá certo. Então a tangente de y, né? Que é o seno aqui de... É o que, né? É o seno de y, que é um terço, sobre mais ou menos, né? 2 raiz de 2 sobre 3, né? Então, um terço cansar com outro um terço, então isso aqui é mais ou menos 1 sobre 2 raiz de 2, né? Tá? Vamos ver se ele tem alguma justificativa aqui para. Então ele sai, né, do negócio aqui, né? Só que assim, a identidade trigonométrica tem os dois sinais, né? Tá possíveis, né? Então. Eu acho que, assim, teria outro sinal, né? Talvez o Stewart ignorou, né? Esse negócio dos dois sinais. A não ser que eu não esteja vendo uma restrição aqui, né? De domínio, né? Tá? Porque o arco seno vai estar entre menos um. Não, mas não tem problema, né? Tá? Então, se o arco seno. Ó, se o seno de y é igual a um terço, né? Tá? O lance é que é o seguinte, né? Aqui vai ter um valor só, né? Isso aqui é um valor, né? Fixo, né? Seno menos um de um terço, né? Tá? Então x está entre menos π sobre 2. Agora tem que ver se é né, o valor. Vamos ver se dá certo, né? Então, a tangente aqui é tan, né? Sim. Aqui ele aceita também, ó, seno menos um, né? Tá? Mas precisa usar, né? Tá? Seno menos um dividido por 3, né? Esse valor tá aqui, né? Tá? Então dá um valor positivo, né? Agora, né? A tangente. Se fizer isso, né? Tangente. Dá um valor positivo, né? Então deu o valor positivo. Assim, né? Então a ideia é o que, né? Isso aqui é o valor, né? Isso aqui é um valor, né? Fixo, né? Não tem aquela ambiguidade, né? Que pode ser mais ou menos, né? Quando você tira a raiz. Então eu acho que o outro seria, né? Talvez a tangente de menos isso aqui dá a mesma coisa. Vamos ver, né? Não, dá negativo.
Aqui acho que o arco seno ele é ímpar, né? Tá? Então ele vai trocar de sinal, né? Bom, assim, da identidade trigonométrica não sai, né? Mas sai assim, né? Desse argumento, ok? Então tem que ser só o sinal positivo aqui, né? Tá? Hum, ok, a gente pode também fazer algumas, né? Algumas integrais aí, né? Então aqui tem outras derivadas e tal, né? Aqui, ó, um outro exemplo que é a mesma coisa, né? Cosseno de tangente menos um, assim, né? Simplificar aqui, né? Vamos ver se dá para fazer. Então, cosseno de tangente menos um, né? Cosseno tangente menos um, né? Tá? E x aqui. Então, para simplificar, né? Então, colocar numa forma. Bom, ele fala que vai dar 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, né? Ahn, Então, ó, tangente é menos um. Então, sempre mais ou menos a mesma ideia, né? Igual a y. Então, a mesma coisa que x é igual a tangente de y, né? Tá? E aí, né? Ou seja, né? Tangente de y é o quê, né? Cosseno seno de y, né? Sobre cosseno de y. Ok? Ahn, talvez usar isso aqui, né? Um mais tangente ao quadrado, né? De x é o quê, né? Secante ao quadrado, né? Tá? E x que é 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de x, né? Tá? Aqui seria y, né? Na verdade, né? Melhor usar y. Então, então cosseno ao quadrado de y é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado, né? De y. Né? Tá? Que implica, né, que o cosseno de y é igual a... Então aqui, né, aí fica com um valor fixo aqui, né? Tá? O único problema é que quando for... mas o cosseno ele é par, né? Tá? Então isso aqui vai dar o valor positivo, né? Tá? Tá certo isso? Isso, né? Porque ó, o cosseno de menos valor, né, vai dar igual ao cosseno do valor, né? Tá? Então vai dar o... Vai dar esse valor positivo nesse caso aí, né? Tá? Então vai ser o quê, né? Isso aqui vai ser 1 sobre... É raiz isso aí, né? Só que aí fica só aqui, né? Raiz de 1 é 1, né? Mais tangente ao quadrado de y, né? Tá? Só que a tangente de y é x, né? Tá? Então isso aqui fica 1 por 1 mais x ao quadrado. Que é o que ele obteve aqui, eu acho. Isso, né? Tá? Aqui ele está falando ó, do que secante de y maior, né? Para y entre menos π sobre 2 e π sobre 2. É outra forma de justificar, né? Tá? Ó, ele faz uma outra coisa aqui, ó. Cosseno tangente a menos 1, né? Então tangente de y é igual a x, né?
Ah, ele monta um triângulo aqui, né? Pra chegar nisso também. Tá aí aqui os limites, né? Que eu tinha falado antes. Aqui uns exemplos talvez seja legal vocês verem, né? Tá, então tem essa função aí, analisar, né? Como ela vai no infinito, menos infinito, né? Tá. Ela vai ter duas, provavelmente... Vai ter duas assíntotas aqui, né? Ah não, aqui ele tá só derivando, se aproximando de 2 pela direita, né? Tá, quando explode aqui, né? Tá. E aí vai ser o limite, né, do arco tangente com o argumento indo ao infinito, né? Tá. Então, ó, o t, né, tende ao infinito, né? Tá. Então o limite é o π sobre 2, né? Tá. Então aqui tem umas, eu não coloquei, né? Tá. Tem umas outras. Será que eu coloquei? Esqueci de falar, talvez. Achei que tinha posto aqui, né? Acho que ficou faltando uma tabela. Mas assim, né? Não, talvez eu coloque como atividade para vocês, né? Não é muito complicado, né? Tá? Então tem a. Também, né? Tem o arco cossecante, né? Tá? O arco secante, né? Tá? Aí é o mesmo raciocínio, o arco tangente, né? Tá? E aí você tem, né? Então aí começa a se acostumar, né? Com essas tabelas de, de derivadas integrais, né? Tá? Trigonométricas, né? Tá? Que aqui ó, que a gente obteve, né? Derivado do arco seno, né? 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí assim, né? Um raciocínio igual, né? Montar as coisas de forma igual, né? Aqui só o complicado é ver o domínio, né? Tá? Dessas funções arco, né? Arco cossecante aqui, né? Tá? Então isso aqui é 1 sobre o seno menos 1, né? Tá? Essa função. Então vai ser a derivada de, né, 1 sobre isso aqui, né? Tá? E aí você chega nisso aqui, né? Tá? Ou você pode ir direto, né? Reproduzir, né? A forma que a gente fez antes, né? Tá? A derivada do cosseno menos 1 é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Tá? Aqui vai ser esse, né? Com o sinal trocado aqui, né? Tá? A derivada da tangente menos 1, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado, como a gente viu, e da cotangente vai ser igual, né? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Né? Tá? Aí o interessante é que isso aqui, então assim, né? Aí a integral disso aqui, né? Vai ser arco cossecante, assim, né? Arco secante e tal, né? Tá? Arco cotangente, né? Só que aí é melhor usar essa fórmula aqui, né? Tá? Mas assim, até que não aparece muito, viu? Tá? De vez em quando aparece aqui, né? Mas essas fórmulas não aparecem tanto, né? Tá? É bom você ter assim, né? Ter uma tabela e saber, né? Isso aqui como a gente tá chegando, né? Tá? Mas na verdade não aparece muito. Mas esses aqui aparecem direto, né? Tá? Vai aparecer bastante lá. Talvez isso aqui apareça também lá né? Substituição trigonométrica que a gente diz, né? Que é uma outra técnica de integração. Mas assim, não. Diretamente não aparece tanto assim, né? Tá? Na prática, né? Okay? O interessante é que a gente, né, consegue com o cálculo agora umas identidades para essas trigonométricas, né, para essas funções inversas, que assim, né, sem o cálculo é obtível, mas é difícil assim, né? Tá? Então eu vou mostrar que a soma ó, do arco seno com arco cosseno dá uma constante, né? Que eu acho que é π sobre 2, né? Tá? Então só dessa fórmula aí de derivada, né? Um d2x, né? O que a gente tá vendo, de seno menos 1 de x, né? É igual a 1, né? Sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Ok? Deixa eu ver se eu não estou escrevendo besteira aqui.
Isso, né? E isso é o que, né? É menos d de x, né? Tá? De cosseno, né? Tá? Ou pode colocar que cosseno é menos, né? Cosseno é menos 1 aqui de x. Tá? Aí o que acontece, né? A gente vê ó, que somar d de x, né? De seno menos 1 de x mais d de x, né? Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? Então, dessa igualdade, né? Você vê que d de x, né? Cosseno menos 1 de x é igual a zero, né? Tá? Ou seja, né? d de x da soma deles, seno menos 1 de x mais cosseno menos 1 de x, né? É igual a zero. A integrando dos dois, né? Tá? Integrando aí dos dois lados, né? Com relação a x. Seno menos 1 de x mais cosseno menos 1 de x, né? Tá? Significa uma constante, né? Tá? Então, né, essa soma aqui é sempre uma constante, né? Tá? E a gente só precisa avaliar, né, num ponto aqui, né? Então, vamos ver um ponto que é simples, né? Ambas vão de menos 1 a 1, então vamos ver em 1, né? Tá? Cosseno menos 1 de 1 vai ser essa constante, né? Tá? Seno menos 1 de 1 é π sobre 2, né? Tá? Mais 0, né? Tá? Que é o cosseno de 0 é 1, né? Tá? Então implica, né, que essa constante é o quê, né? π sobre 2, né? Tá? Então a gente chega num resultado não muito trivial, assim, né? Eu creio, né? Tá? Nunca fiz assim geometricamente direto, né? Tá? Mas que a soma do arco seno mais o arco cosseno é π sobre 2 ali, né? Do domínio deles, né? Tá? Vamos ver se o computador concorda, né? Tá? Então, seno menos 1 aqui. X mais. Não, não é para elevar, não. Vamos colocar arco seno. Né? Então, arco seno de x mais o arco cosseno de x. Né? Aí, ó, dá uma coisa constante, né? Tá? De menos 1 a 1. E aí a mesma coisa vale, né, para dar um outro valor constante, mas a mesma coisa vale, por exemplo, para soma da tangente com a cotangente, né? Tá? Ou soma da cossecante com arco cossecante com arco secante, né? Tá? E o arco tangente com o arco cotangente, né? Tá? Então elas dão a soma dá um valor constante, né? Só aplicar esse argumento. Okay? É que tem, né, aplicar a regra da cadeia, basicamente, né, a regra do produto, né, tá? Essa prova dessa identidade. Essas fórmulas, né, tá? Aqui acho que é importante a gente fazer ó, integral, né, de x ao quadrado mais a ao quadrado, né, porque a gente sabe fazer x ao quadrado mais 1, né, tá? Dx, né. Aqui tem um exemplo mais simples, né, só integral de raiz de 1 menos 4x ao quadrado de 0 a 1 quarto, né. Mas vamos fazer o geral, né, dessa aqui, né. Ó, integral de raiz de 1 menos 4x ao quadrado, né? E dx. Aí isso aí é o que, né? Integral. Aí ele faz de um extremo ao outro, mas depois é só avaliar, né? Isso é integral de 1 sobre 1 menos 2x, né? Ao quadrado. É isso, né? Dx. Aqui não tem regra de substituição, né, pessoal? Mas tem
Aqui é só o argumento tá multiplicado por 2 aqui, né? Tá? Porque se fosse 1 menos x ao quadrado seria, né? Tá? Então o que a gente sabe fazer é o quê, né? Integral de 1/1 menos x ao quadrado, né? Tá? Raiz é igual ao arco seno aqui, né? Seno menos 1 de x, mais uma constante aí, né? Tá? Dx aqui, mais uma constante. Né? Então, o que a gente pode fazer assim, né? Se você substituir pelo argumento aqui, não vai dar certo, né? Porque daí vai ficar u igual 1 menos 4x ao quadrado, né? Só que a derivada disso tem um x dx, né? Tá? Então, não é nesse sentido, né? Tá? Então, o que a gente pode fazer é u igual a 2x, né? Tá? Que daí o du é igual a 2dx, né? Tá? Ou dx é igual a du sobre 2, né? Tá? E aí o que vai acontecer, né? Essa integral aqui vai ficar o quê, né? Essa integral de du sobre 2, aí sai para fora aqui, ó, meio, né? Du raiz de 1 menos u ao quadrado, né? Tá? E aí a gente sabe que isso aí é o quê, né? Meio seno menos 1 de u, né? Tá? Mais uma constante, né? Tá? E aí só para finalizar, deixa eu só eliminar isso aqui, fazer muito grande. C, que é o que, né? Seno menos 1 de 2x, né? Que é o u aqui, né? Sobre 2 mais uma constante, né? Tá? E aí essa constante aí, né? Você determina pelos extremos lá, né? Tá? Do problema. Acho que ele faz de 0 a 1/4, tá? Só fazer. Né? Bom, então se for de 0 a 1/4, né? Então vamos aplicar essa 0 a 1/4, eu acho. O que ele faz? Deixa eu ver aqui. Isso, de 0 a 1/4. De 1 sobre raiz de 1 menos 4x ao quadrado dx. Vai ser o que, né? Seno menos 1 2x sobre 2, né? De 0 até 1/4. Né? Tá? Então vai ser seno menos 1, né? De meio, né? Sobre 2 menos seno menos 1 de 0, né? Sobre 2. Aí isso aqui é 0, né? Qual que é o ângulo cujo seno dá 0? 0, né? Tá? Qual que é o ângulo cujo seno dá meio? É π sobre 6, né? Tá? Então dá π sobre 12, né? Tá? Deixa eu ver se está certo. π sobre 12, isso. Aí agora vamos, né, tentar isso aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, né? Então você soma, aí não é tão simples, né, a coisa ali, né? Ó, integral de 1 sobre 1 mais, não é 1 aqui. X ao quadrado mais a ao quadrado dx, né? Tá? Lembra que a gente sabe fazer integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1, né? Ou 1 mais x ao quadrado. Isso aqui é a tangente menos 1, né? Tá? Tangente menos 1 mais uma constante. Ok? Das fórmulas de derivada lá a gente obtém isso aí. Né? E agora com esse a ao quadrado, né? Tá? Como é que a gente vai fazer, né? Tá? Bom, então a ideia é a gente manipular, né? A gente precisa manipular de forma que a gente caia nessa, né? Tá? Nesse tipo de integral aqui, né? Tá? Agora não está evidente, né? Tá? Como fazer, né? Aí a ideia é o seguinte, né? Se a gente multiplicar em cima e embaixo, né? Então a gente tem que manipular isso aqui, né? X ao quadrado mais a ao quadrado, né? Tá? Então, ó, o x ao quadrado, vamos multiplicar em cima e embaixo por a ao quadrado, né? Então vai ficar o quê? Ó? Aí pode colocar o a ao quadrado em evidência, ó, né?
E aí isso aí fica x ao quadrado mais 1, né? Tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo. Não. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais 1, né? Tá? Agora, né, tá na variável isso aqui, né? Tá? E aí a gente sabe como substituir. Então isso aqui fica a ao quadrado, né? X sobre a ao quadrado mais 1, né? Tá? E aí a gente, aí sim, né, faz a regra de substituição, né? Tá? Então é um pouquinho mais complexo, né? Então, ó, integral, né, de 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado dx é o que, né? Isso aqui é integral, né, de 1 sobre a ao quadrado, né? Aí x sobre a ao quadrado mais 1, né? É dx. E aí esse 1 sobre a ao quadrado ele pode sair, né? Tá? Porque ele é constante. Integral, né, de dx aqui, x sobre a ao quadrado mais 1. Okay? Aí, ó, para resolver essa integral aí, então chama u, né? Tá? Agora sim, né? Dá para mudar a variável bem, né? Tá? X. Peraí. Agora tem que tomar cuidado, né? Não, tá certo. U igual a x sobre a, né? Então o du vai ser dx, né? Sobre a, né? Ou seja, dx vai ser igual a vezes du, né? Ok? E aí o que acontece, né? Então a integral fica o quê, né? Essa aqui, ó. Fica 1 sobre a ao quadrado, né? Integral, o que é o dx? É a du, né? Sobre u ao quadrado mais 1, né? Tá? E aí a gente sabe, aí aquele a sai com esse, né? Sai da integral ali. Então fica 1 sobre a, né? Aqui que é a integral de 1 sobre u mais u ao quadrado, tangente a menos 1, né? Arco tangente de u, né? Tá? Mais uma constante. Isso aí, no fim das contas, é o que, né? Aí volta, né, para variar, o u é o que, né? X sobre a. Então isso aqui é 1 sobre a, tangente a menos 1, né? De x sobre a mais uma constante, né? Tá? Então isso é padrão, né? Tá? Fica reorganizando, né? As expressões dessa forma aqui, né? Tá? Então, sim, sugiro, né? Tá? Provavelmente parece para vocês fazer uma integral assim, né? 1 sobre a ao quadrado menos x ao quadrado, né? Então, dx aqui. Aí vai dar, né, alguma coisa, talvez 1 sobre a seno menos 1, né? Tá? De x sobre a mais uma constante, talvez uma coisa assim. Okay? Então é bom dar uma treinadinha aí, né? Tá? Uma raiz aqui, né? Tá? Raiz aqui. Ok? Então, assim, né? O lance é que vocês tem que lembrar assim, né? Sempre aí agora andar com uma tabela, né? Tá? De integrais trigonométricas, né? Tabela de integrais, assim, né? Então deve ter na internet, se digitar no Google, assim, tabela de integrais vai ter, né? Tá? Porque assim, né, aí vai ser essas várias fórmulas aqui, né? Então a integral aqui disso aqui, né, vai dar isso, tal, né? Tá? Então o excerto tem, né, nas primeiras páginas, tal, mas é bom sempre ter assim, né? Talvez eu imprima a página, né, das tabelas que ele tem, né? Porque também tem que lembrar as identidades trigonométricas, né? Então 1 mais tangente ao quadrado, por exemplo, é igual a secante ao quadrado. É claro que você consegue reobter, né? Mas alguns não são tão simples, né? Tá? Aí seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, coisas nesse naipe, assim, né? Tá? Okay. E hoje, assim, né, para não sobrar muita coisa pra gente depois, né? Vai ser rápido, né? Tá? Só que é importante também isso aqui. Vou falar das funções hiperbólicas, né? Tá? E as inversas, né? Então, as chamadas funções hiperbólicas, né? Tá? Acho que vocês, a maioria, não viu isso aqui, né? Tá? Elas são definidas da seguinte maneira, né? Então, o seno hiperbólico, né? Tá?
ele vai ser definido como que, né? Ele é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, né? Tá? Então é exponencial de x, então relacionando já com o que a gente acabou de ver, né? Então é exponencial de x menos a exponencial de menos x, né? Dividido por 2, ok? Aí a cossecante hiperbólica, né? Tá? Vai ser 1 sobre o seno hiperbólico, basicamente isso. Então é 2 sobre e elevado a x menos e a menos x, né? Tá? O cosseno hiperbólico, né, ele vai ser isso aqui com sinal positivo, né, exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2, tá? E aí a secante hiperbólica é 1 sobre cosseno hiperbólico. A tangente hiperbólica vai ser seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, ou seja, né, vai ser exponencial de x menos exponencial de menos x sobre exponencial de x menos exponencial de menos x, né, tá? E a cotangente hiperbólica é o cosseno hiperbólico sobre o seno hiperbólico, né, 1 sobre a tangente hiperbólica. E da onde vem, né? Por que eu estou chamando isso aqui de seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico, né? Tá? Então a ideia é assim, né? Da onde vem o seno e cosseno, né? Tá? Eles vêm, né? Então um ponto aqui no círculo, num círculo de raio 1, né? Tá? Ele tem coordenadas do quê, né? Coordenada x cosseno, né? De t aqui, né? Tá? Né? E coordenadas se t é o ângulo aqui, né? T. E coordenada y, né? Seno de t aqui, né? Tá? Na verdade é x aqui, né? Então é x seno de x. Não sei porque ele colocou t aqui, né? Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Não, x é cosseno de t aqui, né? Tá? Porque daí quando você soma, né? Cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado aqui dá 1, né? Tá? Isso que, então a gente fez coordenadas, né? Circulares aqui, né? Tá? Então a trigonometria usual, né? Tá? Então o ângulo aqui cosseno, né? Tá? Ele significa isso aqui, né? Essa coordenada aqui, né? Tá? Ou assim, né? Esse seria o cateto adjacente aqui, né? Desse triângulo retângulo, né? Tá? E o seno também, né? Tá? Então o seno e o cosseno eles saem, né, de um círculo de raio 1 aqui, né? Um círculo unitário, né? Tá? O cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico vão seguir a mesma coisa, né? Tá? Eles vão sair né, de uma hipérbole, né? Tá? Uma hipérbole unitária aqui, né? O equilátero. Então x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, né? Tá? Então assim, né? Esse valor aqui, né? Tá? Esse tamanho aqui, ó, vai ser o valor desse cosseno hiperbólico, né? Tá? E esse valor y aqui, né, vai ser o valor, né, tá, do seno hiperbólico. Ou seja, você está localizando, né, tá, nesse lado da hipérbole, né, tá, um ponto, né, com coordenadas cosseno hiperbólico de t e seno hiperbólico de t, né, tá? Aí você só precisa especificar esse t, né, tá, o valor, né? Só que tem diferenças, né, bem marcantes, né? Por exemplo, o cosseno e o seno, né, eles são funções periódicas, né? Tá? Então, e eles são limitados entre menos 1 e 1, né? Tá? O cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico não, né? Tá? A gente vamos ver os gráficos deles, né? Tá? Então, o cosseno hiperbólico de x, né? Tá? O gráfico dele é uma coisa assim, né? Tá? Uma coisa desse estilo aqui, né? Tá? Porque ele é a soma da exponencial de x, né? Tá? Dividido por 2, né? Tá? Então, por 2 dividido por 2 aqui. Exponencial de x dividido por 2 e... Deixa eu só copiar isso aqui. Você... menos x dividido por 2, né? Tá? Então ele é a soma dessas duas aqui, né? Tá? Exponencial de x, exponencial de menos x, né? Tá? Então o cosseno hiperbólico é esse aqui. Né? É uma função par, como o cosseno usual, né? Tá? Mas não é que nem o cosseno, né? Tá? Que ele fica oscilando, né? Ela nem é periódica, né? Essa função, né? Ela é crescente aqui, né? É crescente para cá, né? Par tal, né? Mas quer dizer, decrescente para cá, né? E crescente para cá, né? Tá? Mas assim, né? A imagem disso aqui é o que, né? Quando o exponencial é zero, né? É 1, né? Tá?
Então vai de um a infinito, né? Tá? O domínio do cosseno hiperbólico. Quer dizer, o domínio não. O domínio é toda a reta real, né? A imagem, né? Tá? É de um a infinito. Ah, peraí. Sair da pedra. Caceta. Aqui. Menos x, né? E aí a diferença entre esses dois, né? Vai ser o seno hiperbólico, né? Entre o que está em vermelho e amarelo aí, né? Seno hiperbólico de x aqui. Né? Tá? Tem essa reta em azul, né? Tá? Eu acho que ela é domínio limitado. Eu acho que não, né? Porque exponencial vai até onde quiser, né? Tá? Só tá assim, né? Como a exponencial cresce muito rápido, aí fica essa impressão aí, né? Tá? Porque assim, né? No fundo, tanto cosseno hiperbólico quanto cosseno hiperbólico, eles tendem assintoticamente, né? A e elevado a x, né? Tá? Sobre 2, né? E a mesma coisa aqui, né? Para o cosseno hiperbólico, mas para o seno, como tem o menos x, né? Tá? Como tem o sinal de menos, desculpa, né? Aí ele tende a outra coisa aqui, né? Tá? Ele tende a menos e a menos x, né? Tá? Então, vamos ver aqui, ó, menos e a menos x sobre 2, né? Isso, né? Aí ele tende aqui, né? Menos e a menos x, né? Tá? Então, é nesse sentido aí. Okay? Aí vamos tirar esse pessoal aqui. Vamos ver a tangente hiperbólica também, né? Então a tangente hiperbólica, ela parece o arco tangente, né? Um pouco parecido assim, né? Tá? Mas ela está entre um e menos um, né? Tá? Esse arco tangente hiperbólico aí aparece muito, assim, né? Tá? O cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico também, né? Tá? Aí as outras funções nem tanto, né? O tangente hiperbólico, o secante hiperbólico e tal. Mas a tangente hiperbólica e o arco tangente hiperbólico é bastante, né? Tá? Aparece. Isso assim, né? Isso aqui é a primeira coisa de geometria, né? Não euclidiana que a gente diz, né? Tá? Então, onde ângulos dão maior que 180 graus, né? O produto dele, né? Tá? A soma em um triângulo, assim, né? Tá? Então, isso aparece muito em relatividade, né? Tá? Então, fórmula de relatividade especial, essas coisas, né? Tá? Então, essas coordenadas hiperbólicas, né? Aparecem bastante lá, né? Tá? Nas fórmulas, assim, naturalmente, né? Porque é uma geometria diferente, né? Tá? Então, é uma geometria mais, né? Aqui alguns postulados não são, né? Acho que é o quinto postulado de Euclides, ele não é, né? Ele é modificado assim, né? Tá? Então, é uma geometria diferente, assim, né? Tá? Mas, assim, aparecem problemas do dia a dia também, né? Tá? Então, por exemplo, né? O Stuart vai dar um exemplo aqui. Né? Deixa eu só... As funções hiperbólicas aqui, né? Tá? Dessa chamada catenária, né? Tá? A catenária tem a ver com o problema do Backstock, como também eu falei, né? Tá? Lá em otimização, né? Então essa assim um fio entre dois postes, né? Tá? Então os fios assim que a gente tem, né? Tá? Fio de eletricidade, de telefone, por exemplo, né? Ele entre dois postes, né? Devido à gravidade aqui, né? Ele vai assumir uma forma aqui
desse formato aqui, né? Essa função vai ser c, né? Tá? A altura que você está aqui, né? Tá? Mais a cosseno hiperbólico de x sobre a, né? Tá? Então surgem esses problemas, né? E também problema de ondas aqui, né? Tá? De ondas oceânicas, né? Quando você leva em consideração, né, a aceleração da gravidade, né? Tá? Ou a altura que você está aqui, né? Do chão, né? Do mar, né? Tá? E o comprimento, né? Tá? Aí vai aparecer uma função tipo tangente hiperbólica, né? Tá? E assim, né? As identidades não são muito difíceis de provar, né? Tá? Essas identidades hiperbólicas, né? Mas eu sugiro vocês fazerem em casa, né? Tá? Para treinar. Aí assim, né? O cosseno usual, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. A soma, né? Dá 1, né? Aqui é a diferença, né? Tá? E assim, né? Dessa expressão aqui com o exponencial é trivial fazer, né? Tá? Porque isso aqui é o quadrado, 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 né? Tá? É muito fácil de ver, né? Tá? Essas coisas. Mas que o seno hiperbólico é uma função ímpar também é fácil, né? O cosseno hiperbólico é uma função par é fácil. Aí lembra que antes era 1 mais tangente ao quadrado, era secante ao quadrado, né? Aqui é 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado, secante hiperbólico ao quadrado, né? Tá? E aqui a seno hiperbólico de soma, né? Ele é a mesma coisa que o seno usual, né? Tá? A forma. Mas o cosseno, né? Que trocava o sinal aqui, ele não troca o sinal, né? Tá? É a única diferença aqui, tá? Mas é simples de ver também, né? E acho que é até mais fácil aqui, né? Tá? Usando as exponenciais em maioria dos casos, né? Tá? Isso aqui também é uma boa analogia, né? Para depois, né? Lá quando vocês forem ver, né? Números complexos, né? Tá? O cosseno, então o cosseno hiperbólico é uma coisa assim, né? Cosseno hiperbólico de x é e elevado a x, né? Tá? Vou fazer aqui para não misturar, né? Vocês verem, tá vendo? Cosseno hiperbólico de x, né? Exponencial de x mais exponencial de menos x, né? Dividido por 2, né? Tá? Aí vai ter uma fórmula trigonométrica, uma fórmula para o cosseno usual, né? Tá? Mais uma fórmula complexa, né? Tá? E elevado a ix mais e elevado a menos ix dividido por 2, né? Tá? Onde i, né? Tá? É raiz de menos 1, né? Tá? Então, que define números complexos, né? Tá? Então, essa unidade imaginária, né? Tá? E aí tem uma fórmula que é assim, né? E elevado a ix é cosseno, né? Cosseno de x mais i seno x, né? Tá? Aí o seno e cosseno usual, né? Tá? Então, assim, a versão real, né? Tá? Do que seria essa fórmula aqui, né? Tá? Então, quando os expoentes são reais, né? Tá? Então, e aí para o seno vai ter uma coisa semelhante aqui, né? Tá? Ok, pessoal. Mas assim, o que vai importar para a gente é as novas formas de integração, né? Que a gente vai obter, né? Que vem principalmente, né? Tá? Das funções inversas hiperbólicas, né? Tá? Então, isso aqui e outras formas que também são fáceis, né? As derivadas de funções hiperbólicas são fáceis de calcular, né? Porque é a derivada, né, de exponencial aqui, né? Então, por exemplo, né, a derivada de seno hiperbólico, ó, é a derivada de exponencial de x, né, que é exponencial de x, menos a derivada de exponencial de menos x, né, que é menos, né, isso aqui. Então cai o sinal de menos aqui, né? Então vai dar o cosseno, né, hiperbólico aqui, né? Tá? E o derivado do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, deixa eu ver se está correto isso aqui. É, isso mesmo, né? Tá? Então se você derivar isso aqui, né, vai cair nisso aqui, né? Tá? E as outras formas de forma. Então, tangente hiperbólica e secante hiperbólica ao quadrado, né? Tá? Então, de forma análoga aqui, né? Tá? Então, a única diferença é que não troca o sinal aqui, né? Tá? Aí tem outras fórmulas, né? Para essas.
para essas aqui, né? Mas não são tão importantes, né? Então temos também, né, as formas integrais aqui, né? Então, sair disso aqui. Integral do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico mais o constante. Integral do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico mais o constante. Integral do cosseno da secante hiperbólico é a tangente, ao quadrado, né? A tangente hiperbólica mais uma constante. Okay? Agora, né, o que seria a integral da tangente hiperbólica, né? Tá? Então lembra que a gente fez na aula passada, né? Tá? A gente usou ln, né? Tá? Então eu vou tentar fazer aqui. Stuart não ligou muito para esse problema, né? Tá? Mas a gente vai se perguntar, né? Qual que é a integral, né, da tangente hiperbólica de x, dx, né? Tá? Lembra que da tangente o que a gente fez, né? Tá? A integral da tangente de x, eu acho que ela dá o dx, né? Ela dá o ln, né? Tá? Acho que do módulo secante aqui, né? Tá? Né? Então a gente viu, né? Na aula passada, né? Okay? Ou do cosseno, acho que é do cosseno, né? Tá? Modo cosseno a menos 1, alguma coisa assim, né? Tá? Na verdade, vamos ver se a gente vai precisar das funções inversas, né? Tá? Mas isso aqui, bom, isso aqui é o que, né? Isso é integral, né, do seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x, né? Dx. Tá? E aí, ó, como a derivada do cosseno é o seno, né? Então o u a gente chama de cosseno hiperbólico de x. Né? Então o du vai ser o seno hiperbólico, né? Tá? De x dx. Tá? Então essa integral aí em cima da tangente hiperbólica é o que, né? Integral de du sobre u, né? Tá? Que é a ln, né? Do modo de u. Okay? Mais uma constante. E o que é o u, né? Tá? Então, se o u é o cosseno hiperbólico, o x, né? Tá? Vai ter que ser... o u é cosseno hiperbólico, desculpa, né? Tá? Então, é simplesmente ln, né? Do módulo do cosseno hiperbólico de x, né? Tá? Então, voltando ao x, né? Mais uma constante. Okay? Então, essa é a integral da tangente hiperbólica, né? Okay? E aí a gente vai ter, né, assim como a gente definiu, né, as funções inversas lá trigonométricas, né, a gente vai ter funções inversas, né, hiperbólicas aqui, né. Mas agora a gente tem, né, umas coisas meio concretas aqui, né, ó, ele é exponencial de x, exponencial de menos x, né. Tá? E aqui aí vai permitir a gente fazer coisas desse tipo aqui, né. Tá? Eu raramente vejo isso aqui, ó, tá? Em problemas, né, práticos, né, pelo menos da física, assim, né? Mas o arco tangente hiperbólico brota demais, né? Então vamos tentar fazer ele, né? Então tangente hiperbólica menos, tenta provar isso aqui, né? Então vamos lá. Então, ó, tangente hiperbólica de x ser igual a y, né? Tá? É a mesma coisa que y, né? Ser igual desculpa, tangente menos 1, né? Tá? O arco tangente hiperbólico de x ser igual a y é a mesma coisa que y ser tangente hiperbólica, né? Tá? De x, né? Que é o que, né? Exponencial de x menos, né? Então é o seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, né? Então, x sobre e elevado a x mais e menos x. Ok? Então a gente vai encontrar o y aqui, né? Então a ideia é a gente inverter aqui para o x, né? E ver qual é que é. Né? Não, fiz besteira aqui.
É o x, né? Aqui que... Vou apagar isso aqui só ver, né? Okay. Então, se é tangente hiperbólica, se o y é tangente hiperbólica menos 1 de x, né? Então o x é tangente hiperbólica de y, né? Tá? Que é o que, né? Seno hiperbólico de x. Então, exponente, né? Menos e menos y sobre e elevado a y mais e menos y. Ok? Então o que a gente tem que achar é o y aí, né? Tá? O y aqui a gente vai inverter em função do x, né? Tá? Então aqui que a gente está tendo e exponencial de y menos e a menos y, né? Tá? Sobre a exponencial de y mais exponencial de menos y é igual a x, né? Tá? Então isso aqui, exponencial de y menos exponencial de menos y é igual a x, né? Exponencial de y mais exponencial de menos y, né? Tá? Bom, faz algum tempo, né, pessoal, que eu não faço isso aí, então vamos ver se vai dar certo, que eu estou pensando aqui. Então, mas a ideia vai ser o seguinte, né, então, isso aí é o que, né, x elevado a y mais x elevado a menos y, né, tá? Então eu vou passar para um lado que é exponencial de y e para o outro lado que é exponencial de menos y, né, tá? Então, exponencial de y aqui em um lado é 1 menos x, né? Tá? Então passei esse termo para o outro lado, né? E deixei o exponencial de y em evidência. E aqui vai ser o quê, né? Exponencial de menos y x mais 1. Ok? Né? Aí eu passei esse lado para cá e deixei o exponencial de menos y em evidência. Né? Ok. Isso aqui implica o quê, né? Que exponencial de y sobre exponencial de menos y, né? Tá? É 1 mais x sobre 1 menos x. Estamos chegando, né? Tá? E aí exponencial, né? Sobre outro exponencial aqui, né? Exponencial de y, né? Menos y aqui, né? Tá? A regra de exponencial. Isso aqui é 1 mais x sobre 1 menos x. Isso implica o quê, né? Exponencial de y menos y é 2y, né? Tá? Isso aí é 1 mais x sobre 1 menos x. Né? Tá? E aí, né, aplicou a ln, né, dos dois lados para o 2y de cair, né? Tá? Então fica ln exponencial de 2y é igual a ln, né? Tá? De 1 mais x sobre 1 menos x. Né? Tá? Então 2x, né, vai ser ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Né? E aí o x, né, tá? Vai ser meio do ln. Opa, não, é o y, né? Caiu 2y, não 2x, né? Aqui me confundo, né? Então o y é ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Okay? E lembra que quociente, isso aqui você também pode interpretar como meio, né, de ln de 1 mais x menos ln de 1 menos x, né? Tá? Talvez em algumas situações é mais conveniente. E aí, o que era o y, né? Era exatamente o tangente menos 1, né? Tá? Então, né? Tangente a menos 1 hiperbólica, né? Tá? E x é o que, né? Meio do ln de 1 mais x sobre 1 menos x, né? Tá? Como a gente queria mostrar aqui. Okay?
Dessa forma, para tangente hiperbólica, né? O arco tangente hiperbólico não é tão complicado, né? Tá? Vou mostrar. Ahn, agora essas outras já são mais, né? Não tão triviais, né? Ahn, aqui faltou dx nessas duas, né? Mas, ó... e aí dessas expressões, né? Tá? Aí é fácil, né? Deriva essas expressões, né? Ou faz de outra forma aí, né? Tá com derivada de inversas, né? Tá? Então define implicitamente, faz a derivada igual a 1, né? Tá? Você chega nisso aqui, né? Tá? Então a derivada, né, do arco cosseno hiperbólico, né, é 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. A derivada de arco cosseno hiperbólico é 1 sobre raiz de x ao quadrado menos 1. Né? Tá? Que são coisas novas agora, né? Tá? Então estava faltando isso aí, né? A gente tinha já vou falar, né? Mas a derivada de arco tangente hiperbólico, né? Tá? É 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Né? Tá? Então, ó, aí disso aqui a gente tem a integral de 1, né? Tá? Faltou dx aqui, mas pouca coisa, né? De 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, né? É seno hiperbólico, né? De x, né? Na verdade, a gente obteve uma coisa dessa aqui, né? No exemplo que a gente fez, né? Não sei se foi desse ou desse, né? Então, deixa eu dar uma relembrada aqui. Só que em termos então, a raiz de 1 menos, né? Deixa eu ver se... Ah, não, mas aí é com o sinal trocado ali, né? Tá? Então não é a mesma coisa, não. Deixa eu só ver um outro aqui. Sino hiperbólico. A gente não tinha feito uma simplificação ali numa das formas? Cosseno tangente a menos 1, né? Então, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Tá? Então, isso aqui também é isso aqui, né? Tá? Então, a integral disso aqui, né? A integral desse cosseno de tangente a menos 1 também, né? Tá? Só que então tem a ver com o seno hiperbólico aqui, né? O cosseno de tangente a menos 1, né? Tá? Só que aqui é mais, né? Mais evidente, né? As coisas, né? Tá? E aí tem a ver com as funções exponenciais, né? Tá? Então é mais de boa, né? Tá? O que a gente tinha antes era a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Sem essa raiz aqui, né? Tá? Aí dava tangente de... arco tangente, né? De x, né? Tá? Agora com a raiz, né? Agora é uma coisa nova, né? Tá? Então é o seno hiperbólico, arco seno hiperbólico, né? Tá? A gente tinha também de 1 menos x ao quadrado, né? Que nem a gente viu, né? Tá? A raiz, né? Tá? Agora tem com o sinal inverso aqui, de raiz de x ao quadrado menos 1, né? Que é o cosseno hiperbólico a menos 1, né? Tá? De x. E a gente tinha de 1 mais aqui, né? Tá? Que era tangente a menos 1, né? Tá? Antes, na verdade, a gente tinha de raiz de 1 menos x ao quadrado também, né? Tá? Então, aqui complementa, né? Tá? E as outras ainda, né? Cotangente, então, arco cotangente hiperbólico, por exemplo, né? Tá? Elas também têm né? Tem fórmulas aqui, né? Tá? E elas são interessantes, assim, né? Tá? Então, deixa eu ver se tem as integrais aqui, né? Então, mas assim, né? A integral de 1, né? Tá? Aqui é igual, né? Mas a integral, por exemplo, né? De menos 1 sobre módulo de raiz, né? De x ao quadrado mais 1, né? Dx, vai dar essa cossecante hiperbólica, né? Tá? De x, né? A integral, né? De menos 1 sobre x raiz de 1 menos x ao quadrado dx, né? Vai dar essa arco secante hiperbólico, né? Então aqui é arco cossecante hiperbólico, né? Tá? Aqui é a integral disso aqui, né? Tá? De menos 1 sobre x raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Arco, né? Secante hiperbólico aqui, né? Tá? E assim por diante, né? Tá? Então aí sim, né? Essas aqui aparecem, né? Tá? Então aparece bastante alguns problemas, né? Tá?
eu ver se ele vai fazer aqui a tabela de integral. Não, fez não. Né? Tá? E aí, assim, por isso que vai ficando mais importante, né? Ter essas tabelas, né, de integração, tá? Porque isso aí a gente vai, né? Às vezes combina isso aqui, né? Tá? Isso aqui com uma exponencial, né? Tá? Então aí você faz uma substituição, né? Tá? Ou vai ter uma integral por partes, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Tá? Então, assim, né? Aí, quanto mais você souber, né? Tá? Quanto mais acesso você tiver, melhor, né? Tá? Então, por isso que a gente vai ter, né, esse arsenal aí, né? De tabelas de integrais, né? Tá? Porque, assim, você tem que usar isso aí mais coisa ainda, né? Tá? Então, então, assim, né? Conceitualmente é muito complicado, né? Mas o lance é saber aplicar a fórmula, né? Tá? Como aplicar, né? Então vamos ver aqui, ó. Talvez tenha, né? Essas tabelas aqui, ó. Então, ó, geometria, né? Tem. Aqui tem as identidades, né? Mas eu lembro que eles tinham uma tabela de integrais aqui. Talvez seja o apêndice aqui. Bom, esse livro não tem, mas assim, você encontra no. Ele tem, acho que tem um site bom, né? O Stewart, que é o. Vamos ver aqui. Talvez em alguns capítulos ele tenha aqui, né? Então deixa eu só ver aqui. Integração. Não, talvez essas novas versões não tenham, né? Tá? Mas tabela de integral é uma coisa padrão, assim, né? Então muitos livros vai ter, né? Tá? Deixa eu ver que livro que eu lembro que tinha isso. Bom, não vem ao caso, né? Tá? Talvez eu faça, né? Eu faço um PDF aí e a gente, né? E disponibilizo para vocês, né? Então, o que tá aparecendo isso aqui? Sai. Deixa eu só ver se tem algum exemplo assim, né? Que se destaca ali, né? Essa parte de funções hiperbólicas aqui. Se tem algum exemplo que é muito. Ele coloca como exemplo para derivar, né, essas fórmulas aqui, né, e depois provar as outras aqui, né? Tá? Mas tudo bem. Precisamos alongar, essa aula talvez já tenha sido densa assim, né? Tá? Mas sugiro que dê uma boa lida, né? Tá? Na parte de funções inversas, trigonométricas inversas, né? E funções hiperbólicas e as inversas, né? Hiperbólicas também. Porque agora a gente vai aumentando cada vez mais, né? Esse arsenal principalmente aqui de integrais, né? Tá? Então, para poder, né, ir aplicando e ir aumentando ainda mais, né? Tá? Então, resolver integrais muito complicadas, né? A partir dessas integrais mais básicas, assim, né? Tá? Então, agora a gente sabe que isso aqui é isso aqui, né? Tá? Então, integral de 1 sobre 1 menos x ao quadrado de x é tangente hiperbólica menos 1, né? De x, né? Tá? Então, a ideia é unir isso, né? Tá? Isso aqui vai ser um passo intermediário, né? De uma coisa maior, né? Então, por exemplo, sei lá, tiver um exponencial de x aqui, né? Então, exponencial de x sobre 1 menos x ao quadrado, né? Tá? Então, pela regra de substituição, assim, não sai, obviamente, né? Tá? Então, vai ter uma outra técnica que é a integral por partes, né? A gente vai conseguir fazer e tal. Então, as funções que a gente consegue integrar vão ficando mais, né?
mais refinados, assim, né? E aí é importante, né? Porque basicamente vocês vão estar integrando muitas coisas, né? Tá? Durante o curso, ok? Durante o curso que vocês fazem, né? Tá? Ahn, então, eu acho que engenheiro até calcula mais integral do que físico, assim, né? É muito mais, né? Porque, assim, depois também parte de equações diferenciais, né? Então, equações diferenciais separáveis, por exemplo, elas vão, né? Você vai integrar dos dois lados, né? Eventualmente, né? Tá? E aí, então aí, dependendo da função, né? Você precisa, né? Conseguir integrar ela, né? Tá? Então é isso, pessoal. A próxima aula, então, vai ser sobre... Aí a gente vai começar novas técnicas de integração, né? Tá? No fundo, isso aqui são tudo técnicas, né? Tá? De achar integrais, né? Dessas funções mais complicadas, né? Tá? Mas agora vai ser um que usa bastante, né? Muito, sim, né? Que é a integral por partes, né? Então, a próxima aula é bem importante. E depois, né? Daqui duas aulas são as substituição, mas a substituição trigonométrica, né? Tá? Então, meio que a gente vai rever algumas coisas aqui, né? Tá? Vai surgir de uma outra forma, né? Naturalmente, fórmulas desse tipo aqui, né? Desse tipo aqui, né? Tá? Pela substituição trigonométrica. Mas assim, se eu não falasse, a gente perde um pouco, né? Tá? Do que tá querendo dizer, né? E essa coisa de domínio, né? De analisar o domínio, né? Disso aqui, né? De funções compostas, isso aqui. Okay? E aí depois tem outras técnicas também, né? Integrais impróprios, integrais frações parciais, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar muito, né? Mas é uma coisa que às vezes brota, né? Em umas partes, né? Tá? Em alguns problemas. Provavelmente eu vou perder um tempo falando, né? Tá? Essas integral de fração parcial é um troço não é muito simples assim, né? Tá? Então eu vou fazer, mas assim, muito provavelmente vai ser que nem hoje, né? Meio superficial, assim, tá? Então os problemas que eu vou pedir de vocês, eles vão ser simples, né? Tá? Mas futuramente eles vão ser mais elaborados, assim, né? Tá? No cálculo 2 por exemplo, cálculo 3 essas coisas, né? Tá? Então vocês têm que ter visto pelo menos uma vez, ok? Mas a gente vai usar, né, essas funções para vocês treinarem integrais, né? Tá? Basicamente. Né? Ok? Derivadas também, mas assim, bastante integrais, né? Tá? Porque integrais, elas, né, têm essa utilidade no calcular áreas, né? Tá? E assim, a última semana eu vou falar de aplicações, né? Tá? Aí vocês vão ver áreas, probabilidades, né? Valores médios, volumes, né? Tá? De figuras simétricas, assim, né? Tá? Dá pra calcular bem isso. Ok? Então, não sei o quanto vai dar para eu falar dessas coisas, mas assim, eu quero que vocês precisam saber, né? Tá? Então, ok, pessoal, vou parar por aqui. Então, bons estudos aí, né? Tá? Se apliquem bem, né? Tá? E até a próxima aula. Valeu.